E hoje a igreja celebra a conversão de São Paulo apóstolo. Muito bem. O apóstolo dos gentios e das nações nasceu em Tarso, da tribo de Benjamim, era judeu de nação. Tarso era mais do que uma colônia de Roma, era um município. Logo ele recebeu também o título de cidadão romano. O seu pai pertencia à seita dos fariseus. Foi nesse ambiente, em meio a tantos títulos e adversidades, que ele foi crescendo e buscando a palavra de Deus. Combatente dos vícios, foi um homem fiel a Deus. Paulo de Tarso foi estudar na escola de Gamaliel. Você está vendo aí a música de fundo aqui, o galho cantando, né? Muito bem. Em Jerusalém, aí tá só brilhantando o vídeo, né? É a comemoração que hoje é a conversão de São Paulo. Em Jerusalém, para aprofundar-se no conhecimento da lei, buscando colocá-la em prática. Nessa época conheceu o cristianismo, que era tido como uma seita da época. Tornou-se então um grande inimigo da religião católica e dos seguidores dela. Tanto que a palavra de Deus testemunha que na morte de Santo Estevão, primeiro mártir da igreja, ele fez questão de segurar as capas daqueles que o santo estava apedrejando, estava sendo apedrejado, como uma atitude de aprovação. Autorizando, buscava identificar cristãos, prendê-los, enfim, acabar com o cristianismo. O intrigante é que ele pensava estar agradando a Deus fazendo isso. Ele fazia seu trabalho por zelo, mas de maneira violenta, sem discernimento. Era um fariseu que buscava a verdade, mas fechado à vontade encarnada do Senhor Jesus, que veio para salvar a todos. Encontramos no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos testemunha. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças à morte dos discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres cristãs que seguiam a igreja fundada por Cristo. Estando já em Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vindo do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quando perseguem a igreja de Jesus Cristo, a igreja católica, que é o corpo do Senhor, é só a Jesus que estão perseguindo, né? Colocando aqui as heresias atuais. Muito bem. Saulo então disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar o aguilhão. Trêmulo e atônito disse Saulo: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. O que deves fazer foi ali onde São Paulo foi doutrinado, né? Por São Matias. Ele foi doutrinado por Barnabé, né? E doutrinado por aquele que batizou também a Saulo, que agora não me lembro aqui o nome, que ele foi e aplicou 3 sacramentos a São Paulo: o batismo e o crisma. Aliás, 2 sacramentos: o batismo, o crisma e a Eucaristia, como está relatado, né, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Então, tornou-se um apóstolo das nações, pregador aos gentios, né? E que escreveu dizendo à igreja de Roma: Vossa salvação resultou na rejeição dos judeus. São Paulo apóstolo, rogai por nós. Meu querido irmão, conversão desse grande apóstolo que pisou nessa terra. Grande trabalhou, deu a vida pela igreja, como ele mesmo escreveu em Colossenses 1:24. O que faltou às tribulações de Cristo, completo no meu corpo, completo na minha carne, pelo seu corpo, que é a igreja. São Paulo deu a vida pela igreja de Cristo, assim como os santos
deram a vida pela igreja, pela integridade da doutrina, pela fidelidade da doutrina, servindo aquele que é o centro, cabeça dessa igreja, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que as bênçãos do Cristo Rei e da Mãe Rainha desçam hoje e sempre sobre a sua casa e sobre a sua família. Assim seja. Amém.